Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero resolver com vocês alguns exercícios sobre área entre curvas, ou seja, a gente vai ver como a gente pode usar o conceito de integral para calcular a área de regiões que são delimitadas por gráficos de funções, por exemplo, ok? Então, vamos lá, né? O primeiro exercício que eu quero ver com vocês é esse daqui, né? Onde eu primeiro peço para você esboçar uma região aqui em função aqui das curvas, dos gráficos que você tem. E depois de esboçar essa região, eu peço para você utilizar o conceito de integral, né? E calcular a área aí dessa região, né? Então, vamos lá então, né? Como que a gente pode resolver esse exercício aqui? Primeiro a gente vai, então, a gente primeiro esboça essa região, tá bom? Então, né, vamos fazer os gráficos dessas funções e vamos ver quem vai ser, então, essa região aí, né? Considerar aqui o eixo x, considerar aqui o eixo y, ok? Bom, a primeira função que a gente tem aqui é a função exponencial de x, né? Eu sei que a função exponencial de x no zero ela passa no 1, né? Então, quando x vale zero, ela vale 1. Né? E eu sei também que o gráfico da função exponencial tem esse comportamento aqui. Isso aqui é a função y igual a e elevado a x. Por outro lado, eu tenho a função menos raiz de x, né? Eu sei que a função raiz de x faz isso aqui, né? Então, quer dizer o quê? Que menos a função vai ser simétrico com relação ao eixo x, isso, né? Vai ser o gráfico simétrico aí com relação ao eixo x, porque eu estou considerando menos essa função. Então, o gráfico de menos a função raiz de x é um gráfico aproximadamente dessa forma aqui, ok? E eu, por fim, aí eu coloco a reta x igual a 1, né? Então, quando você pega aqui x igual a 1, quem que é a reta x igual a 1, né? A reta x igual a 1 nada mais é do que essa reta aqui. Isso aqui é a reta x igual a 1. Ou seja, o x está fixo aqui no 1, né? Aqui eu coloquei x1, mas é 1, tá, gente? Aqui é no 1 aqui. Então, o x está fixo no 1, o y não fala nada sobre o y, né? Então quer dizer que o y está variando à vontade, eu só estou fazendo a restrição x igual a 1. Então, é a reta vertical que passa aqui pelo ponto 1, né? Ou seja, a região que você vai ter delimitada vai ser essa região aqui, né? Ó, você vai ter, então, essa região aqui, que é a região que eu quero que você calcule a área. Bom, a gente sabe o quê? Pelo conceito de integral, pessoal, a área, né, dessa região, né, como aqui eu tenho a origem, que é o zero, vai ser o quê? Vai ser a integral de 0 a 1, né, do módulo da diferença das funções, que é o módulo de e elevado a x menos, né, menos a função raiz de x, dx, né? Então, eu sei o quê? Que a área sempre é a integral, né, do módulo da diferença das funções, ou seja, uma função menos a outra, tá bom, gente? Por que eu coloco o módulo, né? Porque quando você integra aqui, né, quando a gente pensa lá na soma de Riemann, né, a gente pensa lá na soma de Riemann, então a gente está aproximando essa área aqui, na verdade, a gente está aproximando ela por retângulos, não é mesmo? Então, se eu tenho um ponto x aqui, por exemplo, né, então eu vou ter aqui essa altura que eu desenhei aqui vai ser o e elevado a x. E para baixo aqui você vai ter esse comprimento aqui, que vai ser, né, aqui embaixo, vai ser menos raiz de x. Então quer dizer que o comprimento é raiz de x, né? Porque o comprimento ele não assume valores negativos, né? E você sabe o quê? Que o comprimento dessa reta do gráfico daqui de cima até aqui embaixo, né? Esse comprimento, ele sempre é o módulo de uma função menos a outra, não importa a ordem que você considera. Tá? Por quê? Porque você precisa que isso seja sempre positivo. Ao invés de você enxergar, então, o módulo de uma função menos a outra, você também pode enxergar como sendo sempre a função de cima menos a de baixo. Por quê? Toda vez que você fizer a função de cima menos a função de baixo, esse valor aqui que está entre o módulo, ele vai ser positivo, né? Porque você está pegando um valor maior e diminuindo por um valor menor, né? Então, isso sempre vai dar um valor positivo. Então, ou você considera em módulo e você, não importa a ordem que você considera aí uma função e a outra, ou você desconsidera o módulo, né? Que aí você poderia escrever dessa forma aqui, né?
integral de 0 a 1, e aí você faz a função de cima menos a função de baixo. E elevado a x menos a raiz de x. Tudo isso dx. Por quê? Porque quando você faz a função de cima menos a de baixo, né, isso quer dizer que sempre vai dar um valor positivo, e o módulo de um valor positivo sempre é ele mesmo, tá bom? Então fica aí essa justificativa, né? E por que que eu estou pensando nessa altura, isso aqui como distância, né? Por que que eu penso isso aqui como uma distância? Porque quando você aproxima a integral pelas chamadas somas de Riemann, na verdade aqui você tem esse retângulo, né? Que é um dos retângulos da soma de Riemann que vai aproximar a área, né? Quando você faz vários retângulos e soma a área, você tem uma área próxima à área da região, né? E a gente sabe que a integral nada mais é que o limite da soma de Riemann, né? Quando você faz a base desses retângulos ir para zero. Então, por isso que a gente considera esse valor sempre positivo, né? Para ele refletir a altura desse retângulo aí, tá bom? E claro, né, depois que você passa o limite na soma de Riemann, aí você não tem mais o retângulo, né? Você ficaria só, digamos assim, com a altura, só com essa altura que está aqui, né? Aqui dentro da integral, seria esse valor aqui representando aquela altura ali, tá bom? Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Ou você coloca o módulo e não importa a ordem que você coloca as funções, mas sempre é uma menos a outra. Então, poderia ser aqui o exponencial de x menos a raiz de x, ou menos a raiz de x menos exponencial de x. Claro, dentro do módulo. Ou então, você não considera o módulo e faz sempre a função de cima menos a função de baixo. O perigo de você não considerar o módulo, a gente vai ver inclusive depois no outro exercício, é o quê? Que você tem que fazer sempre a função de cima menos a de baixo. Então, se em algum momento essas funções se cruzarem, essa daqui, é que aqui não vai acontecer, né? Mas se essa função se cruzasse com essa, né? Aquela função lá, se por alguma razão elas se cruzassem, aí você ia ter que separar a integral, por quê? Porque a função que está em cima e a que está embaixo ia se inverter, e aí você ia precisar separar a integral em duas, para você fazer sempre a integral de cima menos a de baixo. Mas depois a gente vê no próximo exemplo um caso está acontecendo isso, tá bom? Nesse caso aqui elas não se cruzam, então é só você considerar a integral da função de cima menos a função de baixo, que está tudo certo, tá bom? Bom, e quem que vai ser, então, essa área aí, né? É só você calcular essa integral aqui, né? Isso aqui vai ser, então, a integral de 0 a 1 exponencial de x mais a raiz de x. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio dx, né? E aqui você usa o teorema fundamental do cálculo, né? Então, a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A primitiva de x elevado a meio é x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, né? Tudo isso aqui é avaliado de 0 a 1. Então, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Por sua vez, né, eu vou só reescrever isso aqui para ficar mais simplificada essa expressão. Isso aqui é elevado a x, né? Meio mais 1 é 3 meio, então fica x elevado a 3 meio. E x elevado a 3 meio é a mesma coisa que a raiz de x ao cubo, né? Então, fica aqui mais a raiz de x ao cubo. E aqui, meio, no denominador aqui, né? Meio mais 1 dá 3 meio. E dividir o número por 3 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, né? Então, é como se eu tivesse aqui 2 terços disso daqui. Então, é essa função, né? Então, isso aqui, eu apenas reescrevi essa expressão aqui, tá? Não fiz nada mais além disso. E aqui, essa função toda, né? Que é o e elevado a x, avaliado de 0 a 1. Então, você faz o quê? Avalia toda a função no 1. Então, fica aqui e elevado a 1 mais 2 vezes a raiz de 1 ao cubo, dividido por 3, menos, né? Abre um parênteses aqui para você avaliar toda a função no cara de baixo. E elevado a 0 mais 2 raiz de 0 ao cubo sobre 3. Tá bom? Isso aqui, por sua vez, vai ficar o quê? E elevado a 1 dá o próprio número e, né? Mais 2 terços, né? E raiz de 0 aqui dá 0, né? E elevado a 0 dá 1. Com esse menos aqui fica menos 1. Então, isso aqui é exatamente aí o valor dessa área delimitada aí pelo gráfico aqui dessas duas funções que a gente tem nesse exercício. Então, isso aqui termina o exercício, né? Você conseguiu achar aqui o valor. Se você quiser, você pode tirar o mínimo aqui e reescrever isso aqui, né? Ou você pode deixar assim mesmo, né? Aqui você poderia escrever 3e mais 2 menos 1, né? Tudo isso sobre 3, que é igual a 3e mais 1 sobre 3, né? Aqui, na verdade, tá errado aqui, né? Aqui é menos 3, tá bom? E aí, mais 2 menos 3 fica 3e menos 1
dividido por 3. Então, você pode simplificar se você quiser, tá bom? Se não, você poderia deixar desse jeito mesmo, que já estaria correto, tá bom? Ah, só atenção, fica uma dica aí. Esse valor aqui, ele sempre tem que dar positivo, tá? Por quê? Porque você está calculando uma área, e a área sempre é positiva. Se por alguma razão, num exercício desse, você fizer a conta e der um valor negativo, você já sabe que a sua conta está errada, né? Às vezes o erro pode ser, você esqueceu de fazer o jogo de sinal aqui, né? Você tem que fazer sempre uma função menos a outra. Às vezes você não pegou a função de cima e menos a de baixo exatamente. Então tem que tomar todo esse cuidado aí, tá bom, gente? Então, isso aqui termina esse primeiro exercício aí, tá bom? Agora vamos ver um outro exercício que eu preparei aqui, que esse aqui vai envolver aquele caso em que a função ela cruza uma com a outra, né? Então aqui eu peço para você calcular a área da região delimitada por y igual a 5x menos x quadrado, y igual a x e x igual a 5, né? Então, vamos lá, né? Se você fizer o gráfico aí dessa parábola aí, 5x menos x quadrado, né? Você pode perceber que a concavidade é voltada para baixo. Quando x vale 0, o y dá 0. E quando x vale 5, o y também dá 0, né? Se você quisesse, poderia até calcular a Bhaskara, né? E achar as raízes como sendo 0 e 5. Isso quer dizer o que, então, pessoal? Isso quer dizer que o gráfico, né? Que o gráfico dessa função aí, a gente fizer aqui o eixo x, o eixo y, né? Então, no zero, a parábola passa no zero. E aqui, vamos dizer que aqui é o 5, né? No 5, também passa pelo zero, né? Então, a função também passa por aqui. Então, isso aqui é uma parábola com a concavidade para baixo. Então, você sabe que o gráfico dela vai ser alguma coisa mais ou menos assim, tá bom? Então, isso aqui seria y igual a 5x menos x quadrado. A outra função é y igual a x, né? A reta com inclinação igual a 1, não é mesmo? Então, você tem aqui essa reta aqui, y igual a x, né? E, por fim, você tem outra reta x igual a 5, que significa o quê? Você vai lá no 5, né? E faz a reta x igual a 5. Quem que é a reta x igual a 5? É a reta vertical, que x vale 5. Como não tem não fala nada sobre o y está livre para ele variar. Então, você só fixa o x e varia o y à vontade, né? Então, você tem essa reta aqui, né? Então, essa aqui é a reta x igual a 5, em que você fixou o x igual a 5 e deixou o y variar. Na verdade, a reta seria a reta toda, né? Mas aqui eu só estou considerando a parte em que a gente quer delimitar uma região, né? Bom, então, ó, eu te dei esses 3 objetos, né? Você poderia observar essa reta aqui, então, na verdade, ela poderia continuar para cima e para baixo, né? Essa parábola aqui, ela poderia continuar para cá, né? Ela continua descendo para cá e para cá. E a reta também, ela continuaria, na verdade, né? Para lá e para cá. Então, quais são as regiões que esses três gráficos que eu fiz aqui delimita, né? Qual a região que delimita, né? A região que vai delimitar vai ser exatamente essa daqui, né? Vai ser essa região aqui. E vai ser também essa região aqui. Então, essa é a região que eu estou pedindo aí para você determinar a área, tá bom? Então, veja que é de 0 até 5, né? E você sabe o quê? Que a área é integrar a função de cima menos a de baixo. Só que acontece, tem um problema aqui quando você olha integrar a função de cima ou a de baixo. Por quê? Porque aqui a função inverte, né? Num ponto que a gente, a princípio, desconhece, né? Num ponto em que a gente, a princípio, desconhece, que é nesse ponto aqui, que você tem uma determinada coordenada x aqui, e uma determinada coordenada y aqui. Então, nesse ponto aí, eu tenho o quê? Que até de 0 até x a parábola está para cima e a reta está para baixo, só que de x até 5 é inverte, né? A reta está para cima e a parábola está para baixo. Então, aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Você vai fazer o quê? Ao invés de integrar de 0 a 5 direto, você integra de 0 a x, né? Você pode chamar aqui, sei lá, de x0, y0, né? Você integra aqui de 0 a x0, a função de cima menos a de baixo, que é a parábola menos a reta, e depois mais a integral de x0 a 5, que é a reta menos a parábola, porque é a reta que está pelo lado de cima. Então, aqui você tem que fazer essa análise separada, hein? Claro, você vai usar a propriedade da integral, né, que diz que
Integrar de 0 a 5 é integrar de 0 a x0 e de x0 a 5. Então, se você quiser analisar do ponto de vista do módulo, né, como que ficaria essa área aqui, né? Essa área seria a integral de 0 a 5, tá? Do módulo de 5x menos x² menos a função x em módulo dx. Então, o módulo, quando você coloca ele, ele automaticamente vai fazer essa inversão para você, ok? Mas como que você sairia do módulo, né? Como que você poderia resolver esse módulo? Ah, eu não quero passar pelo módulo. Então, você tem que achar o x0, integrar até o x0 a função, né? Então, você poderia abrir essa integral aqui, né? Isso aqui ia ser o quê? Ia ser integral de 0 até x0 da função, agora sem o módulo, 5x menos x² dx, né? Ou então você poderia escrever aqui mais a integral de 0 a x0, né? Calma lá, faltou o x aqui, né? Menos x dx, mais a integral de x0 até 5, né? Agora inverte, agora é a função x que está em cima menos a parábola, que é 5x menos x², né? dx. Deixa eu só puxar essa integral para cá aqui, que ficou muito para lá, né? A gente tem espaço aqui para fazer. Então, vai ficar aqui 5x menos x² dx, né? Então, aqui, inverteu aí a ordem das funções. Então, tem que tomar sempre esse cuidado aqui, né? Na verdade, o que eu fiz desse passo para cá, gente, foi resolver o módulo, né? Por quê? Porque de 0 a x0, né? Esse cara aqui, ele é positivo. Então, o módulo dele é ele mesmo, tá? Agora, de x0 até 5, o que acontece? Toda essa expressão aqui, ela passa a ser negativa. Então, o módulo dela é menos ela, né? Então, isso aqui tudo é menos o que está ali dentro do módulo, tá vendo? Ó, então, menos com menos x ficou mais x, e 5x menos x² com o menos na frente. Então, você pode enxergar dessas duas maneiras. Considere em módulo, resolve o módulo e passa para cá, usando a propriedade da integral, né? Que integrar de 0 a 5 é a mesma coisa que integrar de 0 até alguém, mais a integral desse alguém até 5, e resolve os módulos. Ou você já faz direto aqui, né? Você pode fazer direto nesse segundo passo, né? Que é já achar o x0, e para calcular a área, então, integrar em cada parte dessa, né? Integra aqui primeiro, função de cima menos a de baixo, mais a integral daqui, função de cima menos a de baixo. Então, se você fizer direto assim, você não precisa fazer análise do módulo ali. Aí você pode fazer aí o que você achar mais conveniente, né? Bom, o que a gente precisa aqui, então? Obviamente, achar o x0, né? Quem que é o x0? O x0, né, é o ponto, a coordenada x desse ponto aqui, que é a interseção da reta com a parábola, né? Bom, como que eu obtenho uma interseção da reta com a parábola? É só eu igualar esse y com esse, que eu vou ter o valor onde a coordenada y das duas funções ficam iguais, né? Porque tanto a coordenada y da reta quanto da parábola, nesse ponto aqui vão ser iguais. Então, eu faço essa função igual a essa, acho o valor de x, vai ser exatamente a coordenada x0 que eu vou obter, né? Então, quando você iguala aqui 5x, então aqui, ó, considerando 5x menos x² igual a x, o que a gente tem com isso? A gente tem, então, que x², né, menos 4x é igual a zero, né? Passa x² para lá, né? E esse x vem para cá negativo, então, na verdade, fica mais 4x aqui, né? x² é igual a 5x menos x, que vai ficar 4x. Não, na verdade, aqui é menos mesmo, né? E isso aqui implica para a gente que x² é igual a 4x, né? Ou então, você passa x² para lá, como eu estava falando, e esse aqui para cá, né? Então, claramente, fica x² igual a 4x. Mas, na verdade, né, para você resolver isso aqui, é mais fácil você analisar direto aqui já, né? E não essa parte aqui, né? Então, a gente não precisa disso aqui, na verdade. Por quê? Aqui eu posso pôr x em evidência, isso aqui fica x, multiplica x menos 4, que é um 4, desculpa, x menos 4, igual a zero, né? Se o produto desses dois caras é zero, quer dizer o quê? X igual a zero ou
x menos 4 é igual a zero. E isso, por sua vez, implica que x é igual a zero ou x igual a 4. Então, quer dizer, pessoal, que esse ponto x0 aqui, na verdade, ele vale 4, tá bom? Ele vale 4. Então, eu estou integrando, na verdade, de 0 até 4. Né? Então, eu calculei esse ponto x0, vi que ele vale 4. Bom, daí, então, é só você considerar aquela expressão, né? Agora com x0 igual a 4. Então, portanto, né? Portanto, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter que a área é igual a integral de 0 até 4, de 0 até 4, nesse intervalo aqui agora, a função de cima, que é a parábola, menos a reta, que é a função de baixo. Então, é 5x menos x quadrado, que é a função de cima, menos a função de baixo, onde a função de baixo é y igual a x. Então, é menos x dx, mais a integral agora, né? De 4 até 5, da função de cima menos a função de baixo. Então, de 4 a 5, você está nesse intervalo aqui. Então, a função de cima é o x, né? E a função de baixo é a parábola. Então, vai ser aqui o x menos a parábola, que é 5x menos x quadrado dx. Né? E agora aqui é só a gente calcular essa integral, não é mesmo? Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 4, né? Menos x quadrado, 5x menos x, mais 4x dx, mais a integral de 4 até 5, né? Menos com menos vai dar mais x quadrado, menos 5x mais x, menos 4x, não é mesmo? Então, ó, menos com menos dá mais x quadrado, menos 5x mais x que já tem ali antes. Então, fica menos 4x dx, tá bom? E o que vai ser essas integrais aqui, então, né? Aqui você não junta mais essa integral não, tá, pessoal? Aqui agora você calcula separadamente, continua o cálculo aqui separadamente de cada uma delas, tá bom? Então, usa fundamental do cálculo aqui, né? Teorema fundamental do cálculo. E quem é a primitiva de menos x quadrado mais 4x, né? Isso aqui é menos x ao cubo sobre 3, mais 4x quadrado sobre 2, avaliado aqui de 0 a 4, mais x ao cubo sobre 3, menos 4x quadrado sobre 2, avaliado de 0 a 4. Você pode, claro, simplificar isso aqui para facilitar suas contas, né? Menos x ao cubo sobre 3, mais 2x quadrado avaliado de 0 a 4, mais x ao cubo sobre 3, menos 2x quadrado avaliado de 0 até 4. E agora vamos avaliar isso aqui, né? Vamos primeiro avaliar essa primeira parte aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 4 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 4 ao quadrado, menos, né? Abre um parênteses, que você vai avaliar a função toda no cara de baixo agora. Vai ficar menos 0 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 0 ao quadrado, né? Então, isso aqui é só a primeira parte, agora a outra lá. Vamos avaliar essa parte agora aqui. Então, isso aqui vai ficar 4 ao cubo sobre 3, né? 4 ao cubo sobre 3. Então, eu vou avaliar no 4, menos 2 vezes 4 ao quadrado, menos toda essa expressão agora avaliada no zero, que vai ficar 0 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 0 ao quadrado, né? Que eu avaliei agora, isso aí, na verdade aqui tá errado, né, gente? Essa integral aqui é de 4 a 5, desculpa aí, tá? Então, aqui é 4 até 5, tá bom? Então, desculpa meu erro aí, passou batido aqui. Então, aqui, o que vai ficar? Eu vi que tava dando zero, tava estranho mesmo isso aqui. Isso aqui vai ficar, então, 5 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 5 ao quadrado, né? 2 vezes 5 ao quadrado, menos toda essa função avaliada no 4 agora, né? Então, aqui vai ficar 4 ao cubo, menos 2 vezes 4 ao quadrado, tá bom? E o que vai resultar isso aqui pra gente, né?
Então, isso aqui vai dar, ó, veja que eu tenho menos 4 ao cubo sobre 3 aqui e menos 4 ao cubo sobre 3 aqui, né? Então, isso aqui vai ficar menos 2 vezes 4 ao cubo sobre 3, né? Ou você pode abrir isso aí e somar tudo detalhadamente, tá? Mas eu acho mais fácil aqui já fazer a conta direto, né? 4 vezes 4 dá 16. Se você multiplicar por 4 de novo, dá 40, 64, né? Então, vai dar menos 128 sobre 3, né? Menos 128 sobre 3. 4 vezes 4 dá 16. Vezes 2 dá 8. Tá? Esse termo aqui todo dá 0. Isso aqui deu tudo 0, né? Porque é só 0 que tem aí. Mais 5 ao cubo. Aqui, pessoal, ó, menos 128, eu já juntei esse cara com esse cara, tá? Porque 4 ao cubo dá 64. Então, menos 64 sobre 3, menos 64 sobre 3, dá menos 128 sobre 3, tá bom? E aqui, ó, esse menos com esse menos dá mais, né? Então, aqui fica 4 ao quadrado, 16. Eu fiz errado aqui também, né? Ó. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, aqui menos com menos dá mais, 32. Aqui também 4 ao quadrado dá 16. 2 vezes 6, 32. 32 aqui com 32 de lá dá 64. Mais 5 ao cubo é 125 sobre 3. 125 sobre 3, né? Menos aqui, 5 ao quadrado é 25. 2 vezes 25 é 50, né? Menos aí 50, tá bom? Isso aqui você pode tirar o mínimo aí se você quiser e fazer essa conta aí, tá bom? Isso aqui vai dar, então, menos 128. 3 vezes 64 dá 180. 192, né? 3 vezes 64 dá 192. Mais 125 menos 150. Tudo isso sobre 3, não é mesmo? Isso aqui vai dar quanto se você fizer essa conta aqui, né? Menos 125 mais 150 dá menos 25. Menos 25 com menos 128 dá menos 150. Menos 153, né? Menos 153. 192 menos 153 dá 50, 39, né? Isso aqui dá 39 sobre 3, né? 192 menos 153 é 39, né? Porque se fosse 193 menos 153, daria exatamente 40. Né? Mas como é 192, então dá 39 sobre 3. E se você dividir 39 sobre 3, isso aqui dá... Dá para dividir isso aqui? Dá 13, né? Dá 13, né? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. Então, quer dizer o quê? Que toda essa área delimitada por essas... A área amarela aí, delimitada por essas duas regiões, né? A área disso aí dá exatamente 13. Se eu não fiz nenhuma continha errada aqui. Dá uma conferida aí e vê se tá certo essas continhas aqui. Eu fiz de cabeça aqui, meio por cima, tá bom, gente? Então, dá uma conferida aí. E comenta aí no vídeo aí se eu deixei passar um detalhezinho nos comentários. E comenta nos comentários aí do vídeo se eu deixei passar algum detalhezinho nessa conta aqui, tá? Eu fiz meio rápido de cabeça, então pode ser que passou algum detalhezinho aí, tá bom? Então fica aí de exercício para vocês dar essa olhada básica e dar uma conferidinha aí, tá bom? Bom, gente, então é isso, né? Esse aqui é mais um exemplo aí que ilustra, um exercício aí que ilustra como a gente calcula a área entre gráficos de funções, entre curvas e assim por diante, né? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Acho que era esse mesmo. Esses dois exercícios que eu queria resolver para não alongar muito, não ficar muito grande o vídeo, né? Bom, o que eu queria falar com vocês sobre áreas entre curvas era isso, né? E até uma próxima oportunidade aí. Um abraço a todos vocês e até mais.